Gravando já. Vamos falar sobre problemas de valores de contorno envolvendo dois pontos agora. A gente estava trabalhando com pontos iniciais, né? No mesmo ponto, o valor da função no ponto, na derivada. Vamos agora ver um problema com condições de contorno em dois pontos diferentes. Essa equação diferencial, no ponto alfa e no ponto beta, se o valor da função for prescrito, é conhecido como tipo de Dirichlet. Se a derivada for prescrita, é como Neumann. E se for derivada em um e a função na outro, então é conhecido como Robin. E vamos ver um exemplo aqui. Então, olha esse exemplo. A segunda derivada mais dos y igual a zero, y de zero igual a 1, y de π igual a zero. Aqui nós estamos vendo a condição de contorno em dois pontos diferentes, no zero e no π. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Lembrando lá de cálculo 2, pega o polinômio característico, as raízes vão ser raiz de 2i e menos raiz de 2i. Logo, a solução é do formato C1 cosseno raiz de 2x mais C2 seno raiz de 2x. Então, C1 e C2 vão ser encontrados de acordo com as condições de contorno. No caso, quando y de zero é igual a 1, C1 cosseno zero mais C2 seno zero é igual a 1. Isso nos dá o quê? Que C1 igual a 1. E substituindo agora no π, 0 igual a y de π igual a cosseno de raiz de 2π. Já vimos que C1 igual a 1, já substitui aqui. Mais C2 seno raiz de 2π. Então, C2 é igual a menos cotangente de raiz de 2π. Passa o cosseno para o outro lado e o seno dividindo. Então, achamos aqui a solução, né? Y de x igual a cosseno raiz de 2x menos cotangente raiz de 2π, seno raiz de 2x. Então, bem simples, né? Agora, o problema de contorno homogêneo, a gente fala que é contorno homogêneo quando vale zero no contorno. Então, esse problema tem uma solução y igual a zero. A y igual a zero é uma solução desse ADP, qualquer que seja P e Q. No entanto, não é muito de interesse trabalhar com ela, né? Por isso ela é considerada de solução trivial. É uma solução que existe, mas não vale a pena, a gente não tem interesse em trabalhar com ela. Então, vamos procurar por outras soluções. Vamos olhar para esse caso aqui, ó. Y, duas linhas, mais 2y igual a zero, onde y de zero é igual a zero, y de π igual a zero, né? Condição de contorno homogênea. Vamos resolvendo, né? Desse formato, C1 cosseno raiz de 2x mais C2 seno raiz de 2x. Y de zero igual a zero, igual a C1 cosseno raiz de 2 mais C2 seno raiz de 2, zero. Isso vai nos dar o quê? C1 igual a zero. Então, a solução geral é da forma C2 seno raiz de 2x. E pela segunda condição de contorno, 0 igual a y de π igual a C2 seno raiz de 2π. Né? Como seno raiz de 2π não é zero, C2 tem que ser zero. Ou seja, se C1 e C2 são zero, a única solução aqui é a trivial. Né? Ela é a única solução. Não é um caso que nós temos muito interesse. Vamos chegar a um caso agora que isso não acontece. Y2' mais y igual a zero, y de zero igual a zero, yπ igual a zero. É a condição de contorno homogêneo também. As raízes do polinômio característico são i menos i. Logo, a solução da forma C1 cosseno x mais C2 seno x. Então, nós vamos ter que
0 igual a y de 0 igual a C1 cosseno 0 mais C2 seno 0. O que a gente tem daqui? C1 igual a 0, a solução se torna y de x igual a C2 seno x. A segunda condição é satisfeita para qualquer valor C2. Então, nesse caso aqui, para qualquer valor de C2, né, já que seno de π igual a 0, qualquer valor de C2 satisfaz. Então, nós não temos aqui uma solução, temos uma família de soluções, né? Qualquer múltiplo, qualquer constante vezes seno de x é a solução desse problema. Né? Então, é uma família de soluções nesse caso aqui. Vamos olhar agora o problema de alto valor do tipo de Dirichlet. Então, considere o problema de contorno, tipo de Dirichlet homogêneo, que é um caso particular de 2, né, com px igual a 0, qx igual a lambda, alfa igual a 0, b igual a L. Então, aqui está generalizando os exemplos que nós vimos anteriormente. Os valores de lambda para os quais existem soluções não triviais, ou seja, onde a solução não é somente a função nula, são chamados de autovalores. E as soluções não triviais são chamadas de autofunções. Ou seja, os autovalores são os valores de lambda em que esse problema tem solução não trivial. Então, se a gente olhar aqui para... Onde é que está o exemplo? Onde eu voltei? Parei. São capazes do problema 3, lambda 2, lambda 1, respectivamente L igual a π. O resultado desse exemplo para L lambda igual a 2 existe apenas trivial. Para lambda igual a 1 tem solução não nula, que é uma família de soluções. Então, lambda igual a 1 é um alto valor associado à autofunção seno de x. Então, a gente fala que seno de x é uma solução, né? Que é uma autofunção, e qualquer constante vezes ela é também solução. Vamos ver outro exemplo. Resolva o problema geral de autovalores 3. Então, que problema é esse? É esse aqui. Ó. Ou seja, que valores de lambda admitem soluções não nulas? Então, vamos olhar. O polinômio característico tem raiz de menos lambda e menos raiz de menos lambda. Então, vamos analisar os casos. Se lambda igual a 0, R igual a 1, R2 igual a 0, R1 igual a R2 igual a 0, a solução será da forma C1 mais C2x. É um polinômio de grau 1. Substituindo a primeira condição, vamos encontrar 0 igual a C1, y de x igual a C2x. Substituindo a segunda condição, temos 0 igual a y de L igual a C2L, logo C2 igual a 0. Então, se o lambda for 0, a autofunção se lambda for igual a 0, o problema possui solução trivial y igual a 0, então não é autofunção. Se lambda for menor que 0, a solução é da forma C1 exponencial, lembrando que se lambda for menor que 0, menos lambda é positivo. Então eu tenho raiz de número positivo, raízes reais distintas. A solução é uma combinação de exponenciais. E substituindo nas condições de contorno, nós vamos ter que C1 igual a C2 igual a 0. Então, novamente, só existe solução trivial. Então, só nos falta o caso em que lambda é maior ou igual a 0. É maior que 0, desculpa. Então, para simplificar, vamos fazer lambda igual a alfa ao quadrado, para não ficar escrevendo raiz toda hora. Alfa maior que 0. Lambda é positivo, então alfa ao quadrado é positivo, está tudo ok. Então, a raiz é αi, R2 é menos αi, são as duas raízes. As soluções são do formato C1 cosseno αx mais C2 seno αx. Substituindo as condições de contorno, vamos ter aqui y igual a C2 seno αx, que o C1 vai ser 0. Substituindo a segunda, nós vamos ter que 0 igual a y de L igual a C2 seno de αL. Então, se C2 igual a 0,
vamos ter somente a solução trivial, que é o que a gente não quer. Então, vamos supor que C2 seja diferente de zero. Então, seno de alfa L é igual a zero. Ou seja, alfa L tem que ser um inteiro vezes π. Ou natural, né? Tanto faz. Natural vezes π. Logo, alfa é da forma nπ sobre L. Ah, alfa positivo, né? Então L tem que ser um natural. Um natural positivo. Alfa igual a nπ sobre L. Então, alfa igual a nπ sobre L satisfaz a condição para que tenha uma solução com C2 não nulo, né? E como lambda é igual a alfa ao quadrado, lambda é do formato nπ sobre L, tudo ao quadrado, né? Então, para cada n natural, lambda n é o alto valor, ele é n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, nós vamos ter aí uma família de soluções, né, com diversos lambdas, que são do formato yn igual a seno de npx sobre L para n natural. Então, para cada lambda, eu tenho uma autofunção associada que satisfaz o problema de valor de contorno homogêneo. Então, aqui nós vemos esse exemplo aqui, né? Como resolver para achar esses altos valores. Do tipo norma, nós vamos ter a derivada aqui. E o que eu tenho aqui? Espera só um minutinho só. Voltando aqui, né? O problema de contorno tipo homogêneo é um caso particular de 4 com px igual a 0, qx igual a lambda, alfa igual a 0, beta igual a L. É a mesma coisa que foi feito no anterior, né? Você pode analisar o caso. Como estamos na derivada, para a derivada ser zero, então a autofunção tem que ser o cosseno, né? Que a derivada do cosseno é seno. A análise é análoga, vamos ter que ter o lambda positivo igual a alfa ao quadrado, onde alfa é nπ sobre L. Então a única diferença é que agora temos um cosseno, né? Então, lambda n é o mesmo lambda, só que as autofunções, em vez de seno, são cossenos. E no caso lambda 0 igual a 0, a função solução seria, em vez da nula, a 1. É que cosseno de 0 é igual a 1. Aí seria a função constante 1. E o Robin é de forma parecida, só que são intercaladas as condições de contorno, né? Fazendo a mesma análise, o que vai ter aqui? Resolver utilizando o mesmo método utilizado nos exemplos anteriores. Então, fica como exercício. Então, isso é a aula de hoje. É uma introdução que nós vamos ter para série de Fourier, né? Vamos trabalhar exatamente com a base de autofunções de senos e cossenos. E alguém tem alguma dúvida aqui? Não?
Professor, é, esse material cai nessa prova dessa semana ou da semana que vem? A aula de hoje? É. A aula de hoje não cai na prova, não. Ah, tá, obrigado. A matéria da prova sempre termina uma semana antes da prova. Ah, beleza, obrigado. Falou. Então eu vou encerrar a aula. Ninguém tiver mais dúvida? Beleza, obrigado, professor. Valeu. Professor, Oi? posso falar com o senhor rapidinho? Aham. Você quer que fique gravado ou pode terminar a gravação? Não, pode terminar, pode terminar. Tá, peraí.